Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemoinhando e hoje eu vim falar com vocês sobre o incrível Amantes, uma história da outra, da Elizabeth Abbott, pela editora Record. Gente, esse é mais um daqueles livros que eu pedi de parceria. Como eu já falei pra vocês no vídeo do livro Anatomias, eu tô gostando muito de livros de história temática, que pegam um tema e analisa ele ao longo do tempo. O Amantes é justamente isso. Ele vai analisar a situação de algumas mulheres consideradas amantes ou concubinas ao longo de vários séculos e de vários locais diferentes. A autora Elizabeth Abbott, ela é historiadora, ela já escreveu livros sobre feminismo e feminino, e ela estava fazendo uma pesquisa sobre celibato clerical quando ela teve a ideia desse livro sobre as amantes. É um livrão, tem aí suas 670 páginas, e a definição de amantes que ela toma para iniciar a discussão é uma mulher envolvida num relacionamento sexual por período relativamente longo, voluntariamente ou pela força, com um homem que geralmente é casado com outra mulher. Então, assim, essa definição que é ampla, uma mulher que está envolvida com um homem que é comprometido oficialmente com outra mulher, ela é ampla porque ela também abarca as tais das concubinas, que além de serem amantes nessa definição, elas também coabitam com esse homem e com a sua esposa. Isso acontecia principalmente no Oriente Médio e também no Oriente, lá para Japão, China, isso também acontecia. O primeiro ponto que me chamou a atenção nesse livro foi por que é a história das amantes e não dos amantes, porque o homem também pode ser amante, né? E aí, justamente, a gente já pensa na condição submissa em que a mulher foi colocada, principalmente em tempos mais antigos, principalmente em relação a status, a direitos e a garantias. Esse tipo de status e de direito sempre esteve conectado a um homem a que a mulher estivesse submetida. Então, ou seu pai ou seu marido. E se você não tiver pai nem marido, uma das opções melhores em termos de garantia de sobrevivência mesmo, muitas vezes é se tornar amante. E a outra coisa é pensar também que a infidelidade masculina, em geral, é muito mais tolerada do que a feminina. Então, um homem que fica com várias mulheres ao mesmo tempo é garanhão, aquela história que a gente já conhece, né? E uma mulher que fica com mais de um homem ao mesmo tempo é uma vagabunda. E mesmo que seja condenado, a condenação do homem vai ser extremamente, assim, infinitamente mais leve do que a da mulher. E isso não precisa chegar muito no passado, não. Atualmente isso também acontece, mesmo que seja uma condenação social e não jurídica. Pode ver, se tem um vídeo de sexo que cai na internet, as pessoas vão xingar a mulher, que é o tal do slut shaming, que eu cheguei a colocar por escrito num dos vídeos que eu fiz sobre livros de youtubers. Bom, enfim, o livro é formado por vários capítulos. Eu vou ler para vocês quais são os títulos dos capítulos, para vocês verem quão variado é o arco temporal e também as localizações que a autora vai abordar. E nesses capítulos a gente tem uma pequena contextualização histórica de como funcionava aquela sociedade e em seguida alguns casos de mulheres naquele contexto. São 13 capítulos no total, mais a introdução e a conclusão. O primeiro capítulo chama-se O Amor Extraconjugal na Antiguidade. E aí vai falar principalmente de Grécia e Roma antigas e também do caso de Santo Agostinho. Capítulo 2 chama-se Concubinas e Haréns no Oriente. Então vai falar na China, no Japão, vai explicar a questão das geishas e os haréns, principalmente do Oriente Médio, a região da Turquia. Capítulo 3 chama-se Puta de Quem? As amantes reais da Europa. Então vai falar das amantes dos nobres, principalmente dos reis, inclusive chegando até a Camilla Parker, que é a atual esposa do príncipe Charles, que foi casado com a princesa Diana. No capítulo 4 nós temos arranjos matrimoniais em círculos aristocráticos, e aqui lembrando que a grande maioria das vezes o casamento não era feito por amor romântico, e sim por um arranjo de alianças familiares, né? Em questão de bens mesmo, era um contrato. Então era muito mais permitido, entre aspas, né, que se houvesse uma ligação romântica com outra pessoa fora do casamento do que atualmente. O capítulo 5 chama-se As Consortes Clandestinas dos Padres Nada Celibatários. Então mostra o quão comum é os padres, bispos, papas não serem celibatários, apesar de esse ser
dogma da Igreja Católica. O capítulo 6 foi um dos que eu mais gostei, chama-se Os Conquistadores e Suas Amantes, em que ela vai falar das amantes na América, quando os espanhóis principalmente chegaram e aniquilaram os povos indígenas, e também vai falar do caso asiático. O capítulo 7 chama-se Uniões Sexuais Interraciais no Contexto da Instituição Peculiar. A instituição peculiar é a escravidão. Então vai falar de como muitos senhores de escravos acabavam tomando escravas como amantes ou concubinas e como elas sofriam não só por coerção sexual, né, por abuso e por estupro, mas também por parte da esposa desse senhor que queria se vingar dos casos. Então são histórias super fortes. O capítulo 8 é outro, sim, extremamente forte, chamado As Uniões Sexuais e a Questão Judaica, em que vai tratar principalmente do caso da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto. Fala de campos de concentração, fala da Eva Braun, que foi a esposa do Hitler, fala da filósofa Hannah Arendt, que é judia, e é muito interessante ver que muitas vezes mulheres judias se conectavam a homens nazistas por questão de sobrevivência ou por gostarem deles mesmos. Então você vê uma diversidade de experiências muito grande. O capítulo 9 chama-se As Amantes como Musas. Então são mulheres que meio que abriram mão da sua vida, seja sua vida profissional, seja sua vida pessoal, para acompanhar alguns homens considerados mais brilhantes do que elas, artistas, escritores. O capítulo 10 é Amantes de Homens Acima da Lei, vai falar principalmente de amantes de mafiosos nos Estados Unidos e amantes de governantes russos e cubanos durante as ditaduras na União Soviética e em Cuba. O capítulo 11 são as amantes como troféus, em que nós temos, por exemplo, os casos de Maria Callas e Marilyn Monroe. O capítulo 12 foi o único que eu pulei quase inteiro. Chama-se Decaídas, as amantes na literatura. Eu pulei porque ele dá muito spoiler. Ele fala de várias obras conhecidas, como, por exemplo, Jane Eyre, Madame Bovary, e o capítulo conta tudo sobre o livro, então eu preferi pular, depois eu volto nele. E o capítulo 13 que fala: a década de 1960 transforma o casamento e a condição de amante. Então só a partir de 1960 é que se consolida a questão da revolução sexual, o casamento aparece mais como uma questão romântica e a experiência extraconjugal muda também de cara. Então, gente, é um livro muito variado e é um livro muito detalhado. Apesar dele falar apenas de alguns casos, né, então nem tudo vai estar contemplado aqui, é um livro muito interessante, gostei demais. Ele mostra muitas vezes a utilização pelas mulheres dessa sua condição subalterna, na verdade uma condição subalterna em que elas foram colocadas, condição de amantes e concubinas, para obter vantagens, que na verdade não são vantagens exatamente, mas são maneiras de viver, né? O que a gente vê é que as mulheres tiveram experiências muito diferentes e que elas se utilizavam dessa condição de amante ou concubina para sobreviver, para ascender socialmente, para resistir a alguma condição, para questionar alguns padrões da sociedade. Então, porque geralmente hoje quando a gente pensa, sei lá, fulano é amante de alguém, você já pensa em destruidora de lares, você já pensa em interesseira. E na verdade você vê que a mulher podia se tornar amante, ainda pode, por questões variadíssimas. Por interesse, sim, por ambição, por conveniência, por inocência, por amor, por necessidade, por estratégia e assim por diante. Então assim, não dá para generalizar o caso das amantes, não é uma coisa homogênea. Eu acho que o que se encontra de comum entre todos esses casos é que os homens possuíam mais direitos, mais poder, e isso era muito mais tolerado no caso deles. Então, muitas mulheres acabaram estigmatizadas por essa condição de amante. Tem 2 vídeos que eu quero recomendar sobre esse mesmo livro. O primeiro é do Pedro, do canal Não Apenas Histórias, e o segundo é da Thay, do Abstração Coletiva. Eu vou deixar os 2 links aí embaixo na descrição para vocês verem, porque eles destacam pontos muito diferentes do livro. Uma das coisas que o Pedro falou e com a qual eu concordo é que quando a gente estuda, às vezes a gente conhece essas mulheres por suas condições pessoais. Então, por exemplo, a Marilyn Monroe, a galera sabe que ela foi amante do presidente JFK. Então a gente conhece as mulheres pelas condições pessoais e emocionais ou amorosas em que elas se envolveram. E não pelas suas contribuições para a história.
Porque, por exemplo, nesse livro a gente tem casos de mulheres que governaram países e que não são levadas em conta. Elas só são lembradas porque foram amantes do cara. Então a gente tem a imperatriz Zhuxi, da China. A gente tem a nativa americana Malinche, que colaborou com a conquista da América pelos espanhóis. O que eu vejo na história é que os homens a gente julga pelos seus traços de caráter e pela marca que eles deixaram na história. Então pensa aí no Napoleão Bonaparte, por exemplo, né? O cara tem traços condenáveis, mas ele deixou uma marca na história. Aí vai a imperatriz chinesa e fica conhecida como sendo amante do ex-imperador. Além das diferenças entre gêneros, então entre como as mulheres eram tratadas e como os homens eram tratados, também convém destacar a diferença social, né, socioeconômica, ou a diferença de classe, se você preferir, porque as mulheres mais pobres eram, obviamente, muito mais suscetíveis a uma condição dessas. Ser amante era uma possibilidade de ascensão social, era uma possibilidade de garantir, de alguma maneira, a sua sobrevivência financeira. Principalmente em épocas que a mulher trabalhava menos fora e dependia de um marido que a sustentasse, né? E no caso das amantes, nem essa garantia tem, porque ela não tem marido. Então, na verdade, só resumindo, não se trata da gente julgar essas mulheres e nem de concordar com casos extraconjugais, tá? Trata-se de ouvir histórias de pontos de vista diferentes. Muitas vezes são histórias que a gente só ouve um lado da história, né? São experiências femininas muito variadas e que vale a pena a gente conhecer. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre esse livro. Na verdade, dá para discutir muita coisa sobre ele, mas o basicão é isso. Espero que o vídeo não tenha ficado tão grande. Mas deixa um joinha aí para mim se você gostou. Comenta aí embaixo se você já leu. Obrigada por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.